Amados irmãos, a paz do Senhor. Sou grato a Deus pelo privilégio de poder estar essa noite juntamente com os irmãos para adorar e glorificar o nome de Jesus. Prestar a Deus agradecimento ao pastor dessa igreja, pastor Marco Paim, e ao nosso amigo irmão que nos convidou para estar aqui, Daniel também. Amém. Fico feliz, muitos homens de Deus. E já ouvimos palavra aqui, irmãos, que nos alegrou a alma. Glória a Deus. Cada um de uma forma, como disse o pastor Marco. Mas eu gosto muito de ouvir jovem pregar. Glória a Deus. Em todas as congregações que eu dirijo, eu sempre procurei jovens para ministrar, para ensinar, para cantar, maestro, músico, de todos os jeitos. Porque no futuro desses jovens são coisas que nós vamos estar descansando no futuro. Então eu glorifico a Deus pela vida desses jovens pregadores, adolescentes pregadores, que Deus o conserve na sua palavra e que nós possamos nos alegrar muito. Louvo a Deus pela vida da Amanda, a minha neta, que também canta, prega. Deus tem abençoado muito o ministério dessa jovem. Já é adulta, já passou para 18 anos esse mês. E então acredito que Deus vai continuar usando ela ainda no ministério do louvor e também na palavra. Meu neto Pedro está ali cochilando com um pouco de sono, e também eu creio, oro a Deus pela vida deles, que eles serão homens de Deus, pregador da palavra do Senhor. Amém? Queridos, nós estamos nessa noite diante de um tema que às vezes força-nos a pensar. Mas aqui em Romanos, eu quero só fazer menção desse versículo. Depois nós vamos estar lendo também Atos dos Apóstolos, no seu capítulo número 3. É interessante como esse versículo expressa: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer como bem quer, um vaso para honra e outro para desonra. Quando eu olho para esse texto, eu glorifico a Deus, porque aqui está falando de duas nações. Fala da nação de Ismael, de Isaac, porque Isaac será bendito todas as nações da terra. E o interessante é que essa pergunta ficou no coração de muitas pessoas, às vezes até perguntando assim: como pode que o mesmo barro fazer dois vasos, um para honra e outro para desonra? Se nós for observar a Bíblia Sagrada, esse questionamento eu acho que está na vida de muitas pessoas. Quando nós olhamos para a primeira carta de Paulo a Coríntios, a partir do versículo do capítulo número 12, fala sobre o corpo de Cristo. E a igreja, ela é um corpo e é formado por muitos membros. E alguns versículos até diz uma coisa interessante, que a orelha não pode dizer para o nariz, porque não sou o nariz. E muitas das vezes também o nariz pode dizer para o olho, porque não sou olho. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que Deus colocou no corpo os seus membros como quis, e cada membro no seu lugar, para fazer conforme Deus assim quer. E quando esse corpo é bem ajustado,
ele tem um movimento perfeito. Você consegue observar um movimento perfeito. Porque eu não vou olhar para o braço esquerdo e querer ser o braço direito. Eu não vou ficar olhando para a posição do pastor fulano, de cicrano, sendo que Deus me fez assim. Foi isso que o texto está questionando. Por que Deus me fez assim? Eu queria ser diferente. Por que Deus não me deu o dom do irmão fulano ou o dom de ciclano? Por que eu não canto igual ele? Irmão, Deus fez tudo perfeito e colocou cada um no seu lugar. Não adianta eu querer ser como esse jovem pregador eloquente. Pode estar aqui, rapaz. Glória. Não adianta talvez eu ser como o pastor Marcos. Deus fez ele para usar naquilo que ele quer. Agora cada um de nós temos uma obra específica que Deus levantou para fazer. Às vezes eu não sou pregador como ele, mas eu posso ser também um bom pastor conselheiro da igreja. Por isso que eu admiro, irmão, os 5 ministérios, os 5 dons ministeriais que nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 10, 11, que diz que ele mesmo, ele quem Deus escolheu um para profeta, apóstolo, né? Como é que é? Profeta, apóstolo, pastores e doutores e mestres, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Tem pessoa que é mestre, tem pessoas, irmãos, que são doutorados em ensinar a palavra, tem a ciência da palavra. Mas tem aquele que é profeta, ele prega, profetiza no dom da profecia, porque os profetas e a lei vêm até João, e nós somos usados com o dom da profecia que Deus deu à igreja. O interessante é isso, que Deus deu dom à igreja. Deus pode levantar qualquer um dos irmãos aqui em profecia, em revelação, na palavra, pode levantar qualquer pessoa aqui, irmãos, porque Deus deu esse dom à igreja. É esse dom que Deus deu à igreja que nos sustenta, é que nos capacita. Quem sabe nessa noite Deus pode levantar uma irmã aqui e profetizar. Quem sabe nessa noite Deus pode levantar um irmão aqui numa revelação tremenda, uma revelação profunda, e sair daqui glorificando a Deus. É tão interessante isso que um dia eu estava decepcionado comigo mesmo. Não era com as pessoas, eu estava decepcionado. E eu fui para a igreja, pastor Marco, eu acho tão interessante. Eu cheguei na igreja aquele dia e disse: Deus, esse será o meu último culto aqui. Eu vou pedir para o meu pastor presidente e vou embora desse lugar, porque não dá. Não dá para ficar mais, não aguento, não suporto mais a luta, a prova. E eu estava naquele culto e de repente o irmão fala assim: vamos ouvir o irmão. Era um irmão que tinha vindo da roça aquele dia. Ele tinha um sítio bem distante, de vez em quando ele vinha. E esse irmão veio, teve a oportunidade. E eu estava naquele propósito dizendo: eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Não vai dar para mim, eu vou voltar para o Mato Grosso. E aquele irmão pegou a palavra e ele demorou quase uns 3 minutos para achar o que ele queria ler. Ele leu. E depois ele falou: não era esse versículo, é outro versículo que eu tinha que ler, eu esqueci. Mas aí Deus deu aquele versículo para ele. E ele disse: o versículo que eu queria ler era esse. Que Paulo tinha ficado tanto tempo na cidade e não tinha ganhado ninguém. E Paulo estava decepcionado, queria ir embora. E de repente a palavra que veio para Paulo foi essa: ó, você não vai sair daqui, não te cala, continue pregando, porque Deus tem muito para fazer nessa cidade. Ele olhou para mim e disse: é desse jeito, pastor.
E eu fiquei assim cheio, irmão, da graça de Deus, porque Deus, Ele conhece o profundo do ser humano. Deus, Ele trabalha, eu não preciso questionar com Deus. Deus, por que o Senhor me fez assim? Deus tem um propósito, irmão, aleluia, em cada vida. Deus tem um propósito. Eu sei que aqui tem muitos pastores, doutores, pessoas que têm uma chamada brilhante, linda. Mas eu vou me deter naquilo que Deus me deu. Eu vou lutar por aquilo que Deus me deu. Eu vou sempre buscar aquilo que eu tenho ciência de que Deus me deu. Então é tão interessante essa pergunta. Por que Deus me fez assim? E o versículo diz assim: porventura pode o vaso ou o barro questionar com o oleiro? Quando nós olhamos o capítulo 18 de Jeremias, irmãos, é uma lição tremenda. Quando nós olhamos para aquele capítulo, Jeremias estava perdido no tempo, decepcionado com tudo, porque Jeremias teve, não sei se foi privilégio ou infelicidade, de tudo que quando ele profetizou, ele viu acontecer. Então Jeremias chegou a uma posição tão difícil na sua vida, porque Jeremias ainda muito novo, chamado para ser profeta, para falar com o povo, ensinar o povo. Deus dá alguma ordem a Jeremias. No capítulo 16, Deus fala com Jeremias dizendo o seguinte: Jeremias, eu vou dividir 3 coisas. O que você vai pedir, Jeremias? Você não casa aqui não, Jeremias. Um jovem forte, com todo vigor, quem sabe até determinado em casar. Aí Deus disse: você não casa não. Nesse lugar você não casa. Aí ele diz outra coisa para Jeremias: e nesse lugar também, Jeremias, eu não quero que você vá em velório. E a outra coisa que eu quero que você faça, Jeremias, é que nesse lugar também você não vai aonde tem festa. Qual jovem que não gosta de festa? Porque Deus, quando tem uma chamada na vida de um jovem, Deus vai sim zelar dele. Ele vai ser diferente, ele não vai ser como todo mundo. Não, todo mundo está aí, mas você é diferente, você é escolhido de Deus. Deus colocou você no lugar certo, então Deus vai zelar por você. Então quando eu olho esse jovem pregando, eu fico pensando: Deus, conserve, Deus, porque o mundo está tomado pelas drogas, pelas prostituição, o crime organizado está destruindo as vidas, mas esses jovens estão aqui. Deixa, oh aleluia, deixa Deus trabalhar na tua vida, jovem. E Jeremias questiona com Deus, dizendo: Deus, por que eu não posso casar? Porque tu terás filhos nesse lugar, e tu não vai chorar pelos teus filhos não. Tu vai passar, meu Deus. Quando Deus te chama mesmo, irmão, para o secreto com Ele. Deus vai revelar coisas profundas para você. E você também não vai no velório, porque eu não quero ver você chorando por ninguém, porque essa nação vai ser destruída. Eu não quero ver você no meio dessas festas pagãs que está acontecendo, essas coisas. Não, Jeremias, você é diferente. Eu te chamei, te conservei, te reservei para uma grande obra. Eu serei na tua boca, onde eu mandar tu vai, o que eu mandar falar, tu fala. Mas chegou um momento no ministério de Jeremias que ele estava confuso. Ele já não estava entendendo mais. Promessa de derrota, cidade ia ser queimada, o povo ia cativo, o rei ia ser morto. Irmãos, coisa terrível. E ele começa a pensar: como será isso? Mas Deus queria provar para Jeremias que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e Ele vai fazer o que Ele quer. Quando chega no capítulo de número 18, Ele fala com Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque ali eu vou fazer você ouvir a minha voz. Tem muitos crentes hoje que precisam ouvir a voz de Deus. Tem pastores também que precisam ouvir a voz de Deus.
E nós, irmãos, temos uma tendência de ouvir mais um amigo, às vezes mais alguém, do que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ser muito sensível e ter um tempo reservado com Deus para poder ouvir de fato a voz de Deus. Até o próprio João, em uma das suas cartas, ele escreve dizendo: examinai se o Espírito que fala é o Espírito de Deus ou é o Espírito do diabo. Se nós não tiver discernimento, às vezes o diabo fala e a gente dá glória. Porque a gente, quando sai de casa, a gente já vai formalizar aquilo que nós queremos ouvir. Eu vou lá hoje, eu estou com um propósito assim, Deus vai dizer isso e aquele outro. E às vezes chega aqui e Deus fala ao contrário. Você está entendendo? E Jeremias desce a casa do oleiro. E ele foi ali para ouvir a voz de Deus. Mas quando Jeremias chega na olaria, que ele começa a observar, diz que o oleiro trabalhava, como nós já ouvimos aqui, trabalhando ali naquela roda de madeira, fazendo um vaso, e de repente aquele vaso se quebra. Eu imagino que aquele oleiro está fazendo um vaso bem bonito, bem lindo, conforme ele imaginou fazer, conforme ele queria fazer. Só que tem uma coisa: quando aquele vaso se quebra, Deus então aproxima de Jeremias e fala assim: Jeremias, você viu o vaso? Vi. Por ele estava trabalhando ali, quebrou. Você até agora não está entendendo nada, mas agora tu vai entender. Assim como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, para fazer desse barro conforme o que bem pensa e o que bem imagina. Que hora que eu fico olhando para a igreja, quando eu estou no culto de ensino, quando eu estou dirigindo um culto na igreja, eu fico olhando assim e penso: o que Deus está pensando do irmão? O que Deus está pensando do irmão? O que Deus está imaginando de fazer de vocês? E eu fico atento à voz de Deus, porque Deus pode dizer para mim: pega ali o irmão, vai fazer tal coisa com ele. Porque Deus tem esse poder. Ele mostrou isso para Jeremias. Ele vai fazer o que Ele quer. Aleluia. Agora basta você se posicionar dizendo: Deus, faça de mim o que o Senhor quiser. Aleluia. Não é tentar dizer: Deus, por que eu sou assim? Por que estou desse jeito? Por que a minha casa está assim? Por que... Irmão, calma. Deus está trabalhando dentro da tua casa. Deus está trabalhando no meio da tua família. Deus está trabalhando na tua igreja. Deus está trabalhando, aleluia, lá na empresa onde você trabalha. Então não te preocupa não, que chegará um tempo que você vai cantar o hino da vitória. Se você está entendendo, levante a tua mão para adorar, porque Deus vai trabalhar na tua vida como Ele quer. Mas nós temos a tendência mesmo de perguntar. Se a gente não for bem sensível, irmão, sabe o que vai acontecer? A gente vai perder a bênção. Quantas vezes você, como pastor, a gente como pastor, a gente observa tantas pessoas chegar perto de você, aí ele vai dizer assim: olha, eu não suporto mais. O senhor já ouviu isso? Quem já ouviu essa frase? Eu não suporto mais. Eu estava sentado na minha casa com a minha esposa e chegou um jovem. Esse jovem era um jovem abençoado. Deus usava ele muito na área do ensino. Sabe aquele que gostava de dar aquele estudo assim, ó, dentro de um tema, dentro de uma temática, coisa linda. Mas ele chegou um dia perto de mim, estava eu, nós, a minha esposa, e ele disse assim: eu não suporto mais, não dá mais para mim, pastor. Tudo que eu quero na minha vida, estou frustrado, não sei o que está acontecendo. A minha esposa disse para ele: você já imaginou o que Deus está pensando de você? Aí ele: mas o que?
O que isso quer dizer? Deus tem coisa boa para você. Não desiste não. Porque está chegando o tempo de cantar. Você não está entendendo. Está chegando o tempo de cantar. Então não perca a visão. Porque Deus está trabalhando do jeito que Ele quer trabalhar. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, que nós chamamos assim a igreja do Atos dos Apóstolos, nós observamos que Jesus, quando Ele foi levado ao céu, até o irmão citou aqui esse texto essa noite, quando Pedro, quando João estava reunido no dia do Pentecostes, junto com 120 irmãos, a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento iminente, pitoso, e encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você já imaginou o que é uma casa cheia do Espírito Santo? Porque se tivesse fofoca naquele dia, quando todos foram cheios do Espírito Santo, acabou a fofoca. Não, isso é sério. Isso é sério, pastor, isso é sério. Quando a casa é cheia do Espírito Santo, não tem mais competição. Eu vou ser melhor do que fulano, porque quem vai usar é Deus. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele não quer importar com aquilo, com A ou com B, não. Sabe por quê? Porque ele tem um objetivo, é atingir o alvo. E hoje nós estamos cheios de mimimi, cheios de briguinhas, querido. Irmão, nós precisamos voltar à igreja do passado. Pastor, mas nós estamos vivendo o ano 2022. Sim, queridos. Mas nós estamos perdendo a identidade por causa de algumas ignorâncias, de algumas briguinhas que está acontecendo em público, que está acontecendo em convenção, que está acontecendo no meio da mocidade, do ciclo de oração, pelo poder do nome de Jesus, aonde o Espírito Santo é derramado na vida do crente, ele vai dar fruto, ele tem futuro brilhante. Eles foram cheios do Espírito Santo. Você não está entendendo não. Aleluia. Quando eu cheguei aqui hoje, estava aquele movimento. Eu falei, o povo está cheio do Espírito Santo. Aí eu vou levar, eu falei, não, irmão, deixa eu ficar aqui um pouquinho até que acalma, porque senão vai tirar a atenção. Todo mundo pulando, alegre, cheio de Deus. Mas quando o crente, irmão, é cheio do Espírito Santo, ele não é enrolando. Ele não é daquele negociador que negocia e mente, compra e não paga. Não, porque ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo orienta ele. Vocês entendem? O crente, quando é cheio do Espírito Santo, ele não pode ver uma pessoa sem Cristo, que ele fica apaixonado por aquela pessoa e quer evangelizar ela. Uma pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, irmão, ele para no sinaleiro, alguém chega a pedir uma moeda, ele dá. Sabe por quê? Porque ele se compadece dela. Igreja é isso, a igreja é compartilhar sentimento, dor. Aleluia. E muitas das vezes nós damos uma de santão e tem alguém morrendo do nosso lado e nós estamos tranquilos. Deus tem que pegar esse barro e fazer de novo. Cheio do Espírito Santo. Aquele povo que estava pro lado de fora ficou tão apaixonado por aquela igreja, por aqueles irmãos, que eles não resistiram e vieram. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, aí parece um imã, parece que todo mundo quer vir junto com a gente. Parece um imã, ei! Quando você está cheio do Espírito Santo, o Zé vai passando na rua, acha interessante do seu rosto e chega lá. Quando você está cheio do Espírito Santo, alguém está endemoniado lá e fala, vai na casa do José, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele vai expulsar esse demônio. Sabe por quê? Porque você vai contagiar, porque o que está em você é poder.
Você não preocupa com a oferta que você vai ter no culto, porque quem cuida disso na sua vida é Deus. Aquele povo apaixonou. Só naquela noite, quase 3.000 almas aceitaram o Cristo. Eu quero ser igual a você. Eu quero ser cheio do Espírito Santo também. E Pedro falou uma coisa interessante: isso aqui não é só para nós não, é todos quanto crer, todos quanto aceitarem. Isso aqui não é só para nós, é para todos que vierem, podem ser cheios do Espírito Santo. Quase 3.000 aceitaram aquele dia. A igreja cresceu no fogo. A igreja continuou no fogo. E Deus continua enchendo gente de fogo para fazer a obra. Fazer a obra. E quando nós chegamos no capítulo número 3, Pedro e João vai para o templo. E quando ele chega ali, ele depara com uma situação. É claro que ele já tinha deparado com aquilo por várias vezes, mas tem o dia do milagre. Eu sempre digo assim, irmão, tem um dia que é diferente. Meu Deus. E é hoje? É hoje o dia. Glória a Deus. Vou participar. Tem coisa, irmãos, que é diferente. Aquele coxo está ali, dá uma esmola. Eu acredito que Pedro já tinha passado por ali, Jesus já tinha passado por ali, já tinha visto, Herodes passou, Caifás, todos aqueles homens já tinham passado por ali. Então aquele homem se adaptou a pedir esmola. O meu pai usava uma frase que eu sempre guardo para mim e falo para os meus filhos: em vez de te dar um peixe, te entrego um anzol. Porque você vai valorizar mais aquilo que você adquire com suas próprias mãos. Você está entendendo? Olha aqui para mim. Quando Pedro chega ali, aquele homem olha para ele e dá uma esmola. Aí Pedro para assim, olha para ele e ele olha para Pedro. Vocês já conhecem a história, eu só estou. Eu quero chegar num lugar aqui e quero que vocês prestem atenção. Ele chega e olha e fala assim: dá uma esmola. Aí diz assim: olha para nós. Você teria coragem de parar no sinaleiro quando alguém falasse alguma coisa e você fala assim: olha aqui para mim? Aleluia. Isso é revelação, viu, irmão? Olha aqui para mim. Você teria coragem de chegar em alguém que está ali pedindo alguma coisa e você dizer assim: olha aqui para mim? Eu não quero envergonhar você não. Mas você sabia que muitas pessoas cortam a volta de quando você vê uma pessoa caída, ou quando você vê uma pessoa maltrapilha, então você vê que muitas pessoas desviam-se dele? Você sabia disso ou não? Mas tem. E por incrível que pareça, tem até pastor, tem pregador. Está entendendo? Acelera mais o carro quando alguém vem, não abaixa o vidro. Não, isso é forte. E Pedro foi ousado, irmão. Olha aqui para mim. Olha para nós. Ele olhou. Engraçado que o texto diz que ele olhou pensando em receber dele o quê? Alguma coisa. O que ele tinha pedido? Moeda. Mas Deus não tem uma moeda para te dar. Deus tem muito mais do que isso. Deus não tem um ministério fracassado para te dar. Deus tem um ministério próspero para a tua vida. Deus não tem uma igrejinha para te entregar. Deus tem um campo para te dar. Você está entendendo? Deus não tem um culto de libertação para você pregar. Deus tem um congresso grande te esperando. É isso que Deus dá. Deus dá aquilo que nós... Irmãos, acredita, tenha fé. Eu sempre digo assim, que a pessoa que tem fé, ele planta laranja. E os que não têm fé, planta semente. Eu não entendi, pastor, mas eu vou simplificar para você entender. Digamos, é Marcos. Marcos, o pai está lá com a cavadeira plantando laranja.
Aí passa alguém na rua, você está plantando o que aí, pastor? Laranja. Eu falo, não, pastor, isso é semente. Semente para você que não tem fé. Porque quem tem fé planta laranja. Por que isso? Porque quem está plantando está vendo a semente germinar. Quem está plantando está vendo a semente crescer. Quem está plantando está vendo a semente produzir. Quem está plantando está vendo a semente, aleluia, dar. Quem está plantando está vendo a laranja crescer. Está vendo a laranja no galho. Está vendo o suco no copo. Está vendo a água no mercado. Isso é plantar laranja. É ter fé, acreditar no propósito de Deus. Aleluia. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, ó, eu não tenho coragem. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, mas não fica triste comigo não. É um pensamento meu. Eu fico acanhado quando um presbítero, um diácono, um crente recebe um telefonema dizendo assim, vem aqui em casa aqui que tem um rapaz de demônio que está quebrando tudo. Não, liga para o pastor. Liga para o pastor. Rapaz, não liga para o pastor. Não vou lá não, o pastor vai. Você está entendendo? Os 120 todos receberam? Sim ou não? Os 120 tudo ali era pastor? Aí me dá um segredo. O que adianta dizer que você participa da ceia? O que adianta dizer que você canta aqui? O que adianta você dizer que você dá uma palavra, mas tem medo de enfrentar o adversário de Deus, sendo que tu está cheio de Deus, ousado, cheio do Espírito Santo? O que acontece ali? Olha para nós. Nós não temos ouro, nós não temos prata. Isso quer dizer, pode ter ouro, pode ter prata, não vai adiantar nada. Em outras palavras, quem sabe que ele estava querendo dizer assim, rapaz, você quer ouro para quê? Você quer prata para quê? Para continuar pedindo aí? Eu tenho algo muito mais especial para a tua vida. Estou conjecturando para os irmãos entenderem. Eu tenho algo especial para você. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, eu tenho algo mais especial para você. Falei, eu tenho. Olha para nós. Eu não tenho ouro, eu tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levantei a mão. De repente aquele homem começou a sentir. Eu queria estar perto. Eu queria estar pertinho dele, só para me ver como é que foi a reação daquela palavra, como foi o impacto daquela palavra. Foi uma palavra muito forte, irmão. Pensa comigo. Eu acredito que aquele homem começou a movimentar o seu corpo todo, suas pernas foi esticando, seus pés foi se firmando, seus tornozelos se firmaram e de repente ele pega pela mão. Porque tem muita gente precisando ser pegado pela mão. Tem gente que está sentado na porta do templo muito tempo, está enfermo, está arrebentado, mas está precisando ser pegado pela mão. Se você tem condições de estender a mão para alguém, estenda a mão. Porque Deus vai usar a tua mão para afirmar os passos de alguém. Eu luto com os obreiros lá da minha congregação, ele congrega comigo, para levantar ele, irmão. Porque amanhã eu vou estar debaixo de 7 palmos de chão. Mas Deus, aleluia, vai me usar para fazer obreiros nessa terra. Amanhã ou depois o meu nome estará na história. Não estou falando com orgulho, eu estou falando com certeza que Deus quer escrever a sua história. Aproveite esse momento para Deus escrever a tua história, porque algum dia alguém vai chegar e dizer, pastor Paim, sabe aquele irmão fulano? Ele pegou na minha mão e me levantou, hoje eu estou aqui dando glória. Deus quer que você dê glória. Deus quer que você dê glória. Ele pegou pelas mãos
começou a dar salto e glorificar a Deus. Eu imagino assim, a Bíblia não revela essa oração não. Aliás, eu nunca vi a Bíblia se revelar como que ele deve orar. Certinho, preciso. A única coisa que eu sei é que tem que estar em comunhão com Deus e tem que dar com a vida no altar para ser respondido. Eu acredito que estava todo mundo ali, naquele sistema de judeu. Eles estavam até batendo sua cabeça no muro, na parede. E de repente aquele homem chega e quebra o protocolo. Olha aqui para mim. Aquele homem entra e ele para o culto dos judeus. Ele para o culto daquele povo. Irmão, isso é coisa linda demais, irmão. Ele parou o culto. Ele chegou e disse: glória a Deus, louvado seja o Deus dos céus. Todo o povo assustou, levantou e ficou olhando para ele. E de repente aquele viu o que ele ia mandar. Aí começou a conversa. Ué, esse rapaz aí não é que estava lá? É ele. Oh, você viu? Você viu ali, não? É ele, não é? A Bíblia diz que todos eles conheciam ele. Eles conheciam. Aí viram ele saltando com seus próprios pés. E eles começaram a orar, olhar para Pedro e João. Se coloque em pé, por favor, pastor, vocês dois. Aqui está Pedro. Aqui está João. E aquele homem está, ó, glória, louvado seja Deus. Levanta e vem aqui, irmão. Fica olhando para esses homens aqui. Mas olha, é duro mesmo. Vem aqui, querido, fica de pé. Vem aqui. Começa a olhar para esses homens. Vem de cá. Você está representando a multidão. Olha aqui, querido. Todo mundo olhando assim. Olha bem olhado, irmão. Você está olhando bem olhado? Olha aqui, querido. Olha que coisa linda. Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para eles e diz assim: ei! Não, o Pedro aqui. Ei! Vocês acham que esse homem está andando por causa da minha beleza, pelos meus próprios méritos? Aí Pedro ficou meio zangado e falou assim: esse homem, cadê o homem? Está aqui, né? Vem aqui, irmão. Olha aqui para vocês verem. Esse homem aqui vai dar glória, irmão. Então pula aí. Esse homem está ação dos seus pés. Pula de novo, irmão. Não foi por causa de mim não, viu? Não foi por causa de mim não, viu? Foi por causa de Jesus o Nazareno. Esse homem anda, é porque Jesus operou na vida dele. Pula, querido. É isso, irmão, que eu estou dizendo. Você tem que entender que o poder não estava em pé de João, não. Está na palavra de Jesus, pregada pela boca de um homem cheio do Espírito Santo. Pode sentar, irmãos. É isso que vocês têm que entender. E às vezes você fica com medo. Não. Fica não. Fica não, irmão. Sabe por quê? Porque Deus vai usar você. Tenha uma oportunidade. Eu perdi uma oportunidade uma vez, pastor. Eu fiquei com vergonha. Eu fui pregar numa cruzada uma certa vez. Aleluia. Eu tinha orado para aquele trabalho muitos dias. E falava assim com Deus: Jesus, me usa lá, Jesus. Senhor, me usa. Me consagrei, e busquei, e li Bíblia, e li o tema, e li o texto. Mas fiquei afinadinho. Só que covarde. Eu estava pregando e tinha uma mulher de cadeira de roda bem assim. Aquele time doeu a minha alma, porque eu poderia ter aproveitado a oportunidade. Eu estava olhando aquela mulher. O Espírito Santo veio no meu ouvido e disse: manda ela levantar, porque eu vou fazer ela andar hoje.
olha, eu não digo não. O Espírito Santo fala. Digo não, fala, eu não digo não. Já pensou se eu falar e eu estou equivocado, estou com meus pensamentos voando e essa mulher não anda? Ah, se eu estivesse plantando laranja aquele dia, irmão. Aleluia! Certo que depois de tudo eu fui lá, fiz aquela oraçãozinha, né? Jesus abençoa, espera essa mulher, cura. Ó, Jesus levantou, não foi assim que eu mandei fazer. No outro dia quem ia pregar o outro irmão. E a mulher estava no mesmo lugar. Eu não estava pregando, não estava arrojado não, mas estava pregando, depois eu olhei para a mulher assim. Engraçado, Jesus está mandando eu mandar aquela mulher levantar e andar. Eu vou lá, ousado. Chegou lá e disse assim: faz tempo que a senhora está sendo, desde quando eu tive uma paralisia, eu perdi o movimento da perna. Pois Deus está dando movimento hoje, levante e anda. Aleluia! A mulher ficou meio temorosa, levanta, irmã. E ela meio que querendo cuidar assim para não cair. Falou, levanta, irmã, Jesus está te dando as pernas novinhas, zero. E a mulher começou assim meio que tremendo, daqui a pouco ela firmou. E eu chorei. Primeiro de alegria e depois de tristeza. Porque eu perdi uma oportunidade na minha vida. Não adianta dizer que é cheio do Espírito Santo, mas é covarde, não faz o que Deus manda. Não adianta dizer que está até a tampa cheio do Espírito Santo e tem medo de fazer o que Deus manda. A partir daquele dia eu entrei num propósito dizendo: Deus, custe o que custar, role minha cabeça, volta a guilhotina, faz o que acontecer, mas o que o Senhor mandar dizer, eu vou dizer, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Querido, nós temos que tomar posição, porque senão esse barro aqui pode ser um barro para desonra. Se eu não cuidar do meu ministério, como diz Paulo, esse vaso aqui pode ser para desonra. E Deus não quer isso para nós, queridos. Não adianta. E Pedro falou: olha, esse homem está andando não é por causa disso, daquele e outro. Não, não. Aqueles homens foram parar perante o Sinédrio. Aqueles homens foram levados perante os governadores. Aqueles homens foram proibidos de pregar a palavra de Deus. Eu equivoquei e disse um número errado para vocês. Agora que voltou meu raciocínio aqui. Aquele dia foi quase 4.000, porque 3.000 já tinha. Não é isso? Quase 4.000 aquele dia. Dia do Pentecostes, quase 3.000. Quase 5.000. 5.000. Obrigado. Eu sou velho, eu estou estando neto de provar que eu já estou velho. O neto já 18 anos. Olha aqui para mim, querido. Aí eu imagino, sabe o que eu imagino? Pedro foi para a prisão. João foi para a prisão. Foi para o julgamento. Fizeram um concílio entre lá os cabras que não tinham vergonha mesmo, queria só posição. E ele está lá. De repente eles falaram o seguinte: nós não pode negar o milagre que Deus fez. Nós não podemos negar o milagre dele, porque todos nós sabemos que aquele homem verdadeiramente ele era coxo. Então nós não podemos negar isso. Mas vamos fazer o seguinte: vamos parar esses homens, vamos chamar eles aqui no cantinho, vamos dar umas instruções para eles parar. Olha aqui para mim, queridos. Com certeza, quando você estiver dando fruto, quando você estiver empenhado na obra, quando você estiver lutando, eles vão tentar parar você. Eles vão tentar te colocar na prisão. Eles vão tentar mostrar quem manda. E eles tinha consciência, a Bíblia diz que eles por si disseram:
não tem como dizer que esse homem vier de qualquer jeito. Esse homem foi curado mesmo. Nós conhecemos a história dele. Aí chama Pedro e João, vai para um cantinho lá e fala assim: é o seguinte, nós resolvemos aqui fazer um negócio com você muito bom. É negócio bom mesmo. Interessante que Faraó também quis negociar com Moisés. O que tem de gente negociando com o diabo, irmão, é coisa tremenda. Eu não estou falando sério, isso aqui é sério. Você está entendendo? Moisés, é o seguinte, tudo bem, mas é o seguinte, você pode ir adorar seu Deus lá, não sei aonde, mas deixa aí as crianças, as mulheres, dá para deixar. Não. O que é de Deus vai tudo. Quero saber disso não, eu não faço negócio com desse jeito. O negócio meu é o meu povo. Aleluia. E se chama pelo meu nome. Esse povo não fica no Egito, esse povo vai adorar o Senhor. Se no deserto, não sei, se na terra prometida, não sei, mas que eles vão adorar isso. Esse era o propósito de Moisés. Aleluia. E tem gente negociando. Tem gente negociando doutrina, tem gente negociando política, tem gente negociando um monte de coisa. Tá? E eles tentaram fazer isso com Pedro também. Eles tentaram fazer isso com Pedro. Tentaram fazer isso com João. Dizendo: ó, João, vocês não falam mais o nome desse Jesus, não? Tá? Viu? João, faz isso não. Nós vamos liberar vocês aí, vamos dar uma surrinha a vocês só para uma surrinha básica. E nós vamos liberar vocês, tá? Mas eles vão pegando vocês mais. A Bíblia diz: mais Pedro. Olha aqui para mim, irmão, que expressão linda que a Bíblia fala. Fala assim comigo: mais Pedro. Mais Pedro. Fala bem forte: mais Pedro. Mais Pedro. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Olha que coisa forte. Quem está cheio do Espírito Santo aqui hoje? Glória a Deus. Vocês envergonhou eu. Imagina Jesus. Quem está cheio do Espírito Santo aqui hoje? A Bíblia diz que Pedro cheio do Espírito Santo. Ó, querido, Pedro era um barro ruim, que não valia nada. Jesus entra na vida dele e faz de Pedro um grande homem. Pedro recebe uma autoridade tão grande de Jesus que vocês não imaginam. Apesar de tudo aquele aparato que Pedro tem aí, que negou Jesus, mas Pedro foi um homem escolhido. Porque pensa num homem que tinha coragem. Ele olhou assim, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo: julguem entre vocês mesmos o que é mais fácil, se é obedecer a Deus, aos homens. Aleluia! Eu acredito que nós hoje, nos dias que nós estamos vivendo, vou falar isso aqui bem baixinho para a gente ficar falando muita coisa, mas eu acredito que nos dias de hoje muita gente ia sair de carreira. Não, tudo bem, eu não vou sacrificar por isso não, porque ninguém hoje está disposto a pagar pelo preço da cruz. Ninguém hoje está disposto a pagar, irmão, pelo reino de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma vida de fantasia. Perdoe-me a minha expressão, mas é uma realidade. Ninguém está disposto a pagar o preço pelo reino de Deus. Ah, irmão, nem pastor, nem... Ah, irmão, eu tiro por mim porque muitas vezes eu me covardei diante de muitas coisas. Mas eu glorifico a Deus porque já me tentaram parar por algumas vezes, eu estou aqui ainda. Eu glorifico porque já tentaram me barrar algumas vezes e estou aqui ainda. Só vou o dia que Jesus querer. Até o coronavírus quis me parar esses tempos. Glória a Deus. Eu andei de bonde com a morte bastante dia, mas Jesus não deixou não. Agora olha aqui para mim. A Bíblia diz que eles surraram Pedro, surraram João, liberaram eles. Sabe o que Pedro fez? Vou fazer uma reunião de oração hoje.
Eu vou fazer uma reunião de oração hoje. Foi para casa dos que tinham convertido a Cristo, reuniram no cenáculo e contou para eles o que tinha acontecido, a surra que eles tinham levado, a marca das varas que estavam sobre suas costas, mas eles foram de um propósito. O crente tem que ter propósito. O crente tem que saber que quem manda na vida dele é Deus. Não é isso que o texto está dizendo? Tem o barro poder sobre o oleiro, ou é o oleiro que tem poder sobre o barro? Acho que você não está entendendo essa prova que você está passando. Sabe aquele homem chato que te provoca lá dentro da tua casa? Sabe aquele patrão seu que critica você? Se encha do Espírito Santo que a sua vida vai mudar. Busca a Deus constantemente que a sua vida vai mudar. Clama ao Senhor porque a sua vida vai mudar. Sabe aquelas cantadinhas baratas que você está recebendo até no Facebook, Instagram, essas coisas? Se encha do Espírito Santo que você vai ver uma janela pulando de fora mostrando o céu. Porque tem muita gente se corrompendo com essas coisinhas e não compensa. Pedro disse: eu podia ficar bem sossegado, mas eu não posso, porque eu tenho uma missão na terra. A Bíblia diz que eles se reuniram em um cenáculo, e o propósito deles naquela oração, porque eu sempre entendi que crente tem que ter oração com propósito. Digamos que você vai fazer uma campanha de oração. Quantas vezes o crente começa uma campanha de oração para 7 dias, quando chega no terceiro ele já não quer orar mais, porque ele não tem propósito? Quantas pessoas que fazem uma consagração de um jejum de cedo até meio-dia, quando chega 10 horas e fala: Jesus, eu sei que eu sou fraco, o Senhor sabe que tudo é fraco, e eu já estou entregando. Quantas pessoas já fazem isso? Quantas pessoas que fazem um propósito de ler a Bíblia todos os dias? Ele lê 2 vezes, 3 vezes no mês, quando ele pensar que não, ele está vendo mais internet do que a Bíblia. Quantas pessoas que têm coragem de deitar na cama e não fazer uma oração de agradecimento a Deus? Sem contar aqueles que vai para a mesa para almoçar e esquece de agradecer a Deus. Aí vem me falar para mim, com uma pessoa dessa cheia do Espírito Santo, a carne está maior do que o Espírito na tua vida. Tem que haver uma mudança, senão você vai ser um vaso de desonra para a casa de Deus. Quantas pessoas que se diz cheio do Espírito Santo e eles não têm coragem de cantar um hino da harpa cristã para dormir e dia nenhum. A nossa CPAD, na nossa revista da Escola Dominical, eles foram tão inteligentes que colocou um textinho para você ler todos os dias. Você lê segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Daí domingo não precisa ler, porque o pastor já convocou vocês para estar aqui amanhã, 7 horas que vai ter a reunião, hoje, né? Às 7 horas que vai ter a reunião da Escola Dominical. Aí você não precisa ler. Vocês acreditam que se você for, eu nem vou perguntar isso, que a maioria dos nossos crentes não lê aquele textinho que é para você se preparar para a Escola Dominical? Porque aquele ali é o esboço do assunto que vai ser tratado. Vocês sabiam que tem gente assim? Eu não vou nem mandar levantar a mão. Os irmãos não se preocupam, não. A forma de eu falar a palavra de Deus é isso aqui. É mostrando para você que tanto você quanto eu somos falhos. Porque qualquer coisa tira o foco da nossa vida. Você está entendendo? Aí quando chega na escola dominical, ele é aquele crente calado. E ele fica ansioso porque não vê a hora de terminar a escola dominical, porque já fica pensando no feijão que queimou, no arroz que derreteu lá. Você está entendendo? Fica sem preocupado. Quando nós vem aqui para essa casa para aprender a palavra, é para aprender a palavra. Quando vem para o culto de ensino, nós vamos desligar, vamos deixar tudo lá fora e vamos vir aqui para adorar a Deus. É tudo que precisamos fazer. Não adianta você chegar aqui cansado e sair daqui murmurando. Porque eu entendo o crente de muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E além de ter pouco poder, tem muita fofoca. Querido.
entendo que a oração tem que ser oração com propósito. Certo tempo, lá em Tangará da Serra, uma senhora ficou maluca, perdeu o juízo. Perdeu o juízo literalmente. Precisava de polícia, corria atrás dela, entrava no mato, se arranhava todo, se machucava. As polícias iam lá, buscavam aquela mulher, trazia para casa, deixava ali, vinha médico tudo, e dava remédio que a mulher não tinha controle. Ela tinha uma filha, pastor, muito crente. Eu estava um dia em casa, ela chegou, era hora do almoço, ela trabalhava numa loja de vendedora, e da hora do almoço ela passou lá em casa: pastor, não estou aguentando mais, o que está acontecendo, irmã? Está acontecendo o seguinte, a minha mãe ficou louca, não tem mais controle, está difícil lá em casa. O que o senhor pode fazer para nos ajudar? Aí ela me pôs no aperto. O senhor pode pensar, pastor, o que o senhor vai fazer para me ajudar? Porque eu não estou suportando mais. Eu disse: semana, vamos começar essa semana uma campanha de oração em favor da sua mãe. Isso era segunda-feira. A gente não tinha WhatsApp naquele tempo para sair correndo hoje sentado na cadeira, convida todo mundo, não tinha. Aí eu avisei alguns obreiros e mandei alguém avisar: hoje vamos começar uma campanha em favor da mãe da fulana. E ela foi para a oração. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando foi no domingo, terminou uma campanha. Aquela irmã chorou muito, Deus usou um pregador, até aqui de Cuiabá. Disse assim: aquilo que vocês colocou na mão de Deus, Deus já resolveu. Aí eu levantei minha mão e disse assim: tomo posse. Porque eu sei o que eu estava fazendo. Pasme se vocês quiserem. Quando foi no outro dia, ela não foi só, a mãe dela foi junto. Em perfeito juízo. Ela falou para mim assim: pastor, muito obrigado, a minha mãe foi curada. Vocês sabem por quê? Oração com propósito. O que aquela igreja estava precisando? De ousadia. Ousadia quer dizer arrojado, atrevido. Entendeu? Porque quem é ousado é atrevido mesmo. Ele entra, enfia o nariz, vai entrando e vai, e Deus vai abençoar ele. Ele falou assim: vamos reunir então para nós orar. Para quando nós estender a mão, cura. Para Jesus curar, que Jesus cura. Quando nós expulsar demônio em nome de Jesus, Jesus expulsa. E quando nós pregar a palavra, o povo se converte. E eles começaram a orar no capítulo 4. E o versículo de número 31 diz: e tendo eles orado, moveu o lugar que estava reunido. Todos foram cheios do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Repete comigo. Todos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia o que? A palavra de Deus. É tudo que nós precisamos para anunciar a palavra de Deus: é ser ousado, ser cheio de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. É tudo que eu preciso, é ser cheio do Espírito Santo. Você sabe o que eu imaginava? O que eu imagino? Eles tentaram parar Pedro e João. Fala comigo: Pedro e João. Eles tentaram parar Pedro e João. Viu, irmão? Pedro eles tentou parar. Na primeira conversão das almas foi quase 3.000 e depois 5.000, certo? Tinha quantos mil já? 8.000. Não pararam Pedro e João. Imagina, querido, uma multidão de 8.000, cheio do Espírito Santo até o tutano. Sabe o que eu vejo aqui? Vão matar esses crentes tudo. Só que o crente cheio do Espírito Santo, ele não teme a morte. O crente cheio do Espírito Santo, eu imagino eles andando na rua, chega naquele soldado romano, o soldado romano falava assim: para de pregar. Ele falou: não, Jesus cura, Jesus salva,
Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E eles começaram, vou te prender, pode prender. Prendia um, vinha 3, 4. Matava 2, vinha 10, 12. E assim, sabe por quê? Porque a igreja do Senhor cresceu, porque se tornaram ousados para anunciar a palavra de Deus. Sabe o que eu vejo? Aquela cidade foi impactada pelo poder de 8.000 homens cheios do Espírito Santo, anunciando, enfrentando, aleluia, os Coliseu, enfrentando a forca, enfrentando a guilhotina, enfrentando leões. Mas quando eles tombavam aqui, nasceu a igreja para dar glória ao nome de Jesus Cristo. Não adianta você orar sem propósito, querido. Não adianta você vir nessa vigília para ouvir o louvor, o pregador. Não, você veio ali um propósito, porque Deus quer te encher até a tampa para você anunciar o reino de Deus. Se coloque em pé, por favor. Olha aqui para mim. Quantos acreditam que Deus pode te encher hoje? Quantos que acreditam que Deus quer te usar você para pregar a palavra? Eu te convido, posso orar por isso, pastor? Eu convido você a sair. Estou te convidando você a sair do seu lugar e vir, porque eu estou crendo em um grande mover de Deus na vida de alguém aqui nessa noite. Aleluia. Quem sabe você tem medo de pregar, quem sabe você acha assim, pastor, eu não prego, eu não canto, eu não faço nada. Você vai fazer alguma coisa para Deus, porque Deus vai te dar condições de você fazer hoje. Se você crer, sai do seu lugar, vim aqui, porque eu creio que Deus vai abençoar a tua vida. Eu creio que Deus vai te encher de glória. Eu penso que Deus vai te transformar a sua vida. Olha aqui para mim. Tudo que vocês precisam fazer é acreditar no propósito de Deus. Tudo que você tem que fazer, faça, mas faça para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Quer ver? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, irmão, você. Aleluia. Chega aqui. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Você está vendo esse jovem? Vocês estão vendo ele? Aleluia. Deus tem um ministério muito lindo na vida dele. Aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não queira estar na pele dele não, porque Deus vai provar ele demais. Há uma provação terrível chegando. Aleluia. Mas ele vai superar. Ele vai vencer. Aleluia. E essa cidade será pequena para ele. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus hoje está falando ao meu coração. Eu vou usar tremendamente. Crê você nisso? Então receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus, porque Deus tem algo grande para a tua vida. Aleluia. Olha, irmãos, Aleluia. mais ou menos 8 a 9 dias, mais ou menos 8 a 9 dias, não mais do que isso, nem menos do que isso. Você estava em uma pequena oração, uma oração bem rápida. E quando você estava orando, você sentiu um incômodo muito grande. E nesse incômodo que você sentiu, que você foi incomodado, você até fez uma pergunta para você mesmo, dizendo assim: não sei o que está acontecendo comigo. Mas a partir desses dias, tem nascido no seu coração um desejo de ser melhor para Deus. Para ser melhor para Deus. E você lembrou de algumas coisas que você pratica, que você sabe que Deus não está nesse negócio. Mas por causa dessa fraqueza tão terrível que veio sobre a tua vida, você já até pensou em desistir, achando que não vai vencer.
Mas se você crê numa palavra profética, Glória, eu aleluia. quero dizer algo para você nessa noite que me ouve. Deus começa a mudar o quadro da sua vida. Se você crê nessa palavra, sai do seu lugar. Glória a Deus. Vem, irmão, vem. Glória a Deus. Pode vir. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Chega aqui, irmão. Lamando e calabrai e decaia. Oh, aleluia. Eu sei que aonde nós vivemos, nesse mundo, pastor, Aleluia. a gente é desacreditado de muitas coisas. Aleluia. E às vezes ele já até foi decepcionado. Glória a Deus. Às vezes ele já projetou tanta coisa. Aleluia. Sabe aquela hora na calada da noite que você quer tudo de bom? Aleluia. Você quer tudo de bom. Você quer parece até receber uma mensagem. Glória a Deus. E dá até vontade de escrever uma mensagem. Deus tem incomodado esse homem. Aleluia. Mas tem hora que ele não tem entendido. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Ele não tem entendido. E Deus Aleluia. vai começar. Quem foi o irmão que falou sobre o barro aqui debaixo da lona? Quem foi que falou? Então, Deus está tirando todo o oxigênio dele. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer fazer uma coisa diferente. Aleluia. Deus quer fazer uma coisa diferente. Mas para isso, depende que ele aprenda a plantar laranja e não semente. Porque vai frutificar. Glória a E vai Deus. virar honrar você Aleluia. na terra. Aleluia. Glória. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 A senhora que está de preto aí, de óculos, vem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existe muita coisa na nossa vida que a gente tem que mudar. Deus irá trabalhar para umas mudanças na sua vida. Aleluia. Talvez Ele vai pegar você assim e vai virar em 180 graus. Quem sabe Deus vai te levar você lá no primeiro amor. Mas Deus tem um projeto na sua vida. Comece a adorar o Senhor. Comece a buscar a Deus mais. Não, pastor, mas eu já faço isso. Fique em paz. É que você não está entendendo ainda. Você ainda não está entendendo. Porque o que Deus tem para você vai além do que você imagina. Porque você não sabe o que é que Deus está projetando da sua vida. Você é barro. Agora deixa Deus trabalhar na vida sua como Ele quer trabalhar. Não questione, não pergunta, só aceite, dá glória, louva Glória a o nome Deus. de Jesus, porque está chegando uma mudança. E nessa mudança a senhora vai entender e que é Deus que está trabalhando. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja. Tá muito bom, Glória a Deus. muito bom, Aleluia. muito bom. Glória a Jesus. Oh, glória. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Chama na vassoura, canta na vassoura. Aleluia. 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 Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória.
Jesus, oh glória a Deus. Aleluia. Aí, papai, aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor está. O Senhor colocou um negócio no meu coração aqui. Aleluia. Uma certa vez eu estava terminando um culto. Eu fui dar a bênção apostólica. Aí Deus falou para mim assim, pastor: da bênção apostólica agora não, porque eu vou livrar uma família inteira do acidente. Isso era dezembro, era aproximadamente o meado ali do dia 10 ao dia 20. Dia 10, isso mesmo, já tinha terminado a ceia, aí era na outra semana seguinte, no dia 10 mais ou menos. Deus falou para mim um negócio assim: chama a família fulano de tal, que eu vou dar um livramento de morte para a família inteira. Como Deus tinha me mostrado a pessoa, eu falei, então eu vou chamar. Chamei, irmão, vem aqui. Traz a esposa, os filhos, eu trouxe. Era ele e mais 2 filhos. E a esposa, 4 pessoas. Aí eu disse para ele: o senhor vai viajar? Ele falou: vou, pastor, dia 18 eu vou sair daqui. Falei: Deus manda orar por você, que Deus vai te dar um livramento muito grande. Glória a Deus, aleluia. Vai morrer você e a família todinha se nós não orasse. Eu tinha comprado um carro novinho. E ele ia estrear esse carro na estrada. Aí eu falei assim: se você duvidar que Deus vai te dar um livramento, Deus vai te dar um sinal na estrada. Aleluia. Aí eu orei por aquela família. E eles foram viajar para o Rio Grande do Sul. Ou melhor, Santa Catarina. Glória a Deus, aleluia. E ele foi pensando naquilo: ah, mas por quê? O que é isso? E foi. De repente, numa subida, vem um carreteiro ultrapassando outra carreta. E vinha uma carreta atrás dele. E ele começou a ficar apavorado. Ele falou: Deus, me livra. E ele saiu comendo capim pelas beiradas, lá na frente. Lá na frente ele parou o carro, desceu e ligou para mim: Deus acabou de me mostrar a minha morte. Olha aqui para mim. Eu vou dizer algo para você aqui. Aleluia. Irmão, às vezes você não entende a forma como Deus me usa. Às vezes você fica mais. Eu acho que pensava diferente. Não, irmão, é desse jeito mesmo, não tem jeito. Aleluia. O Senhor fala no meu coração. Aleluia. Para alguém aqui nessa noite que viaja de vez em quando, que precisa viajar. Deus me mostra que Ele vai te dar um livramento. Glória a Deus, aleluia. Um livramento tão grande, mas não é de uma carreta, é de um assalto. Alguém vai te enquadrar, porque eu vejo o carro dessa pessoa sendo alvejado com alguns tiros. Só que Deus está te dando um livramento hoje. Glória a Deus, aleluia. Se tem alguém aqui nessa situação, se tem, não tem, a pessoa desse que Deus vai dar esse livramento. E você sabe que você está sempre andando, você tem alguma coisa que você está sempre trabalhando nessa área. Eu convido você a sair do seu lugar, porque Deus tem um negócio a fazer com você. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Deus está te dando um livramento muito grande. Aleluia. Grande mesmo. Eu creio tanto. Só acredito que a senhora não vai querer ver o sinal, não. Aleluia. Eu convido você para glorificar a Deus e dizer: Deus, obrigado. Aleluia.
Levante a sua mão. Soberano Deus, eterno Pai. Deus, em nome de Jesus, toma na tua igreja, teus filhos, reveste de graça, Senhor, que vieram aqui para coloca tuas mãos poderosas, ajuda teus filhos, prospere na vida dos filhos. Receba a cura, receba os livramentos. Deus abençoe teus filhos, enche da tua graça, para que eles possam ministrar a tua palavra. Fortalece, Pai, livra, Senhor, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, abençoa de uma forma grande. Eu peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Ore por mim. Ore por mim, eu preciso muito da oração de vocês. Amém? Eu creio que esse culto aqui está sendo o último culto que eu estou pregando aqui em Cuiabá. Estou indo embora para outro lugar. Vocês orem por mim, porque eu preciso muito da bênção de vocês. Glória a Deus. Aleluia.